Fala, torcedor vascaíno. O Vasco se prepara para enfrentar o Cruzeiro mais tarde no Mineirão. E vai ter mudanças, tá? Além disso, surgiram informações quentíssimas sobre a venda da SAF do Vasco. Se quer saber mais, acompanha no vídeo aqui. O Vasco terá mudanças no meio de campo para esse jogo. O Vasco vai mudar o meio de campo para enfrentar o Cruzeiro. O volante Thiago Mendes, que tomou o terceiro cartão amarelo no último jogo contra o Palmeiras, não participará da partida. E com isso, deverá ter a entrada do Tietê no lugar de Thiago Mendes. E a volta do Barros como titular. A provável escalação do Vasco é Léo Jardim no gol, PH na lateral direita, Lucas Piton ou Cuiabano na lateral esquerda. Saldívia como o zagueiro direito e Robert Renan como zagueiro esquerdo. O que muda, pelo menos na parte da defesa, é que Carlos Cuesta treinou com a equipe nesses últimos dias, viajou para BH e provavelmente vai ser relacionado ao jogo, mas não vai entrar como titular ainda, até mesmo por causa da lesão, então permanecerá no banco como uma boa opção. Já falando das mudanças do meio para frente, o que tem de diferente é a volta de Barros como titular, Hugo Moura permanecendo como nosso cabeça de área, o 5, e no lugar do Thiago Mendes, o Tietê. Aí você fala, Bruno, por que não deve entrar com o JP? Porque o Renato Gaúcho já tinha falado que ele, nesse primeiro momento, vai colocar jogadores mais prontos do que alguns que ainda estão em desenvolvimento. Nesse caso, o JP, mesmo tendo feito uma na Série B de 2025 boa pelo Avaí, ainda assim não demonstrou que toda a qualidade que ele tem esse ano. Então, até porque, como já foi treinado, já foi falado, o mais correto é que o Vasco venha como Tietê como titular. Já na parte do ataque, permanecerá o David no lugar de Spinelli e Brenner. Por quê? Um dos pontos é Brenner e Spinelli ainda não se desenvolveram fisicamente a ponto de assumir a titularidade. E também o retrospecto de ambos não é tão bom nos últimos jogos como foi, por exemplo, do David, que surpreendeu todo mundo com aquele passe fazendo o pivô, no caso, para o Thiago Mendes abrir o placar contra o Palmeiras. Em relação às pontas, se manterá Andrés Gomes do lado esquerdo, já para o lado direito, aí vem a dúvida. Ou o Renato Gaúcho permanecerá com o Nuno Moreira ou entrará com o Rojas. Eu, particularmente, entraria com o Rojas, até mesmo porque o Nuno Moreira esse ano ele não está se desenvolvendo muito bem. Então a gente pode perceber que nos jogos ele não é o mesmo Nuno que foi em 2025. Ainda falando um pouco da escalação, eu acho que é a formação mais equilibrada hoje para poder estar enfrentando o Cruzeiro fora de casa. Por quê? O time do Cruzeiro é muito forte, apesar de estar amargurando a lanterna do Campeonato Brasileiro, ele conta com um dos melhores treinadores que nós temos hoje no Brasil, que é o Tite, e pode falar o que for, não teve uma boa passagem pelo Flamengo, não tá, esse início do Cruzeiro está bem conturbado, mas enfim, ainda é o Tite. Multicampeão, passou 6, quase 8 anos na seleção brasileira, jogou 2 Copas do Mundo, não é para qualquer um. Jogadores como até mesmo o Neymar elogiam muito o Tite como um dos principais técnicos com que ele treinou. Então já dá para entender o nível que é o treinador do Cruzeiro. E também o plantel do Cruzeiro é muito além do plantel do Vasco. Por quê? Hoje o Vasco ele não tem suas referências lá na frente, referências técnicas e de liderança, que seria o Veguete, o Ryan e o Coutinho. Com a saída dos três, metade ou praticamente o todo, né, praticamente 80% dos gols que foram marcados pelo Vasco em 2025 não tem mais no Vasco esse ano. Então é um time novo, caras novas, e mesmo o Cruzeiro sem Caio Jorge por lesão e sem o Cássio também por lesão, ainda assim é um time muito forte, com peças muito importantes que podem desequilibrar a qualquer momento. Então, ao meu ver, o time do Vasco tem que entrar concentrado na partida. Concentração dobrada do que foi contra o Palmeiras, por exemplo, em São Januário na quinta-feira. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Essa escalação do Vasco é a melhor para enfrentar o Cruzeiro sem o Thiago Mendes? Deixa a opinião aqui nos comentários.
E você acha, torcedor, que o Vasco tem chance de ganhar do Cruzeiro fora de casa? Eu particularmente acho que o Vasco só vai vir com um empate. 1-1, mais ou menos, 0-0, acho que vai ser o resultado do jogo. Informações divulgadas pelo portal Na Torcida Vascaína e VDGcast trazem informações importantes sobre a venda da SAF do Vasco. Informações divulgadas, o novo investidor pretende colocar R$1 bilhão no futebol cruz-maltino, cerca de 200 milhões por ano. Além disso, o clube também poderá utilizar suas próprias receitas para investir no futebol. Outro ponto importante é que, se a venda for concluída até junho, antes da próxima janela, o Vasco pode receber investimento extra para reforçar um time. A projeção é que, a partir de 2027, a folha salarial do Vasco anual gira em torno de 300 a 400 milhões de reais. Informado que o novo investidor assumiria as dívidas do clube, que, somando o passivo fiscal e recuperação judicial, chegam perto de R$1 bilhão. Segundo informações, as negociações com a ICAP já teriam sido concluídas, ou seja, o acordo estaria avançado. Na minha opinião, e se isso realmente acontecer, o Vasco vai mudar de patamar, porque se hoje a diretoria vascaína já consegue trabalhar com uma melhoria no CT, uma melhoria no plantel, porque hoje o elenco do Vasco de 2012 para cá, o melhor que a gente teve, com nomes experientes que vão trazer uma disputa melhor, que trazem uma disputa melhor, que torna o time muito mais competitivo. A prova disso foi o jogo contra o Palmeiras e o jogo contra o Fluminense na semifinal do Carioca, em que o Vasco brigou mais, batalhou mais e trouxe, querendo ou não, 2 resultados positivos, tá? Podemos ter sido eliminados, mas empatamos com o Fluminense e ganhamos do Palmeiras dentro de casa. Coisa essa que a gente não fazia há 10 anos, gente. Agora, uma coisa é certa, a torcida aprendeu, tá? Eu, como torcedor, e também creio que vocês pensam da mesma forma, a gente não pode criar muita esperança. Por que não? Só vamos criar esperança quando acontecer. A venda for concluída, a gente vê todo o processo, todo o investimento sendo lançado. Aí sim, a gente pode criar uma expectativa pelo que vai acontecer no futuro. E eu espero que seja um futuro breve. Você acredita na venda da SAF do Vasco para agora? E outra, qual é o seu placar de Vasco contra Cruzeiro? Deixa nos comentários. Se você quer acompanhar tudo sobre o Vasco da Gama, já siga nosso canal, ativa o sininho de notificações, dá um like nesse vídeo, porque aqui todo dia a gente tem notícia, análise, pós e pré-jogo, mercado da bola, enfim, tudo sobre o Vasco da Gama, tá bom? Saudações vascaínas.